Olá! Vamos lá dar prosseguimento a mais um dia do grupo de estudo das obras básicas. Vamos iniciar com a nossa prece. Amado Senhor Jesus, é com muita alegria que mais uma vez nos reunimos em pensamentos, unidos pelo Teu amor, para mais um dia de reflexão sobre Tua mensagem de amor. Que possamos, querido Senhor, contarmos com a Tua presença através dos amigos espirituais responsáveis por essa atividade, que possamos aproveitar desses momentos de reflexão a favor do nosso aprendizado atual. Que o Teu amor esteja sempre conosco, que assim seja. Olá, meus amores! Pensaram que hoje não ia ter? Que a gente não ia estudar porque é 24 de junho, São João, né? Não, primeiro nós estamos em isolamento social. E segundo, não é feriado hoje, né? E mesmo que fosse, nós estamos à noite, dá muito bem para a gente continuar os nossos estudos. Então, de novo, estamos aqui juntos para darmos prosseguimento aos nossos estudos. Nós somos o grupo de estudo das obras básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos já há 5 anos. Nós estamos na 4ª parte, ou no 4º livro, no capítulo 2º, que é o último capítulo do livro. A 4ª parte tem 2 capítulos, que cuida das esperanças e consolações. E estamos no capítulo Penalidades e Prazeres Futuros. E vamos dar prosseguimento, que na semana anterior nós ficamos na pergunta 995, que tem um desdobramento. Então, semana passada nós refletimos sobre a pergunta 995 e a pergunta 995A. Hoje nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo do nosso grande livrinho, que não é esse aqui, não é essa tradução. A tradução que eu uso, vocês sabem que é de Herculano Pires. E nós vamos hoje dar prosseguimento com a pergunta 996. Né? Vamos ver o que é que Kardec perguntou aos espíritos e o que foi que estes nos responderam, para ver o que é que a gente pode utilizar no nosso momento atual, no nosso aprendizado atual, no contexto em que nós estamos. Essas orientações, vamos dizer assim. Vamos lá às nossas reflexões. Bom, Kardec pergunta. Lembrando que nós estamos no item, deixa eu voltar aqui, expiação e arrependimento, que é o item 6. Então, estamos falando sobre expiação e arrependimento. Na pergunta anterior, Kardec perguntou sobre aqueles espíritos que seriam indiferentes à própria sorte, né? E se eles não teriam o desejo de abreviar o seu sofrimento, né? Vimos que os espíritos dizem que os espíritos que se encontram nessa condição é porque estão sem uma ocupação útil do seu processo de aprendizado e que realmente eles querem abreviar esse sofrimento, mas nem sempre têm o desejo, né, necessário para isso. E aí, continuando nessa linha, Kardec pergunta: desde que os espíritos veem o mal que resulta de suas imperfeições, como se explica que alguns agravem a sua posição
e prolonguem o seu estado de inferioridade, praticando o mal como espíritos e desviando os homens do bom caminho. Pergunta extensa, né? Então vamos ler mais uma vez e vamos prestar atenção a cada trecho da pergunta. Desde que os espíritos, e aí está com E maiúsculo, veem o mal que resulta de suas imperfeições. Então Kardec já está dando ideia aí de que ele está perguntando o espírito enquanto desencarnado e não enquanto alma, que é como Kardec define o espírito encarnado no Livro dos Espíritos. Então vamos lá, ou seja, eu desencarnei, né? Vejo o mal que resulta de minhas imperfeições, do estado em que eu ainda me encontro. Como é que se explica que eu agrave ainda mais essa condição minha, prolongando esse estado meu de ignorância, praticando o mal, persistindo ainda desencarnado e ainda desviando os homens do bom caminho, ou seja, influenciando aqueles que estão encarnados a também permanecerem nesse caminho equivocado. Então, essa é a pergunta dos espíritos. Como é que desencarna, passa a ter noção dos equívocos que cometeu, de suas imperfeições, não vai modificar isso, prolonga isso e ainda quer influenciar os que estão encarnados? Esta é a pergunta de Kardec. Vamos ver o que os espíritos responderam. São os de arrependimento tardio que agem assim. O espírito que se arrepende pode se deixar novamente arrastar ao caminho do mal por outros espíritos ainda mais atrasados. Então, são os de arrependimento tardio. Então, os espíritos estão dizendo, são aqueles espíritos que demoram mais a se arrepender, no sentido de ter um real entendimento de que aquelas ações, de que os comportamentos e os sentimentos que nortearam enquanto estavam encarnados estão equivocados e que geram sofrimento. Então, se arrependem tardiamente. Isso já dá uma dica para a gente de quando eles dizem são os de arrependimento tardio, que vão se arrepender um dia. Não existe, não há possibilidade de não acontecer. Vai acontecer, só que para uns demoram mais, né? E continuando, eles dizem, o espírito que se arrepende pode se deixar novamente arrastar ao caminho do mal por outros espíritos. Ou seja, se esse arrependimento ainda não está consolidado, se o entendimento desses processos ainda não estão no espírito, não é no personagem, consolidados, ele, mesmo depois de tendo se arrependido, pode ser influenciado por outros espíritos mais atrasados ainda do que ele e voltar a praticar as ações que atrasam o seu progresso. Por isso que orai e vigiai sem cessar, né? Porque não dá para dizer que a gente já está numa condição de não sofrer influências. Mas, na resposta que os espíritos dão, Kardec nos remete também à pergunta 791, porque no final da pergunta, quando eles dizem que esses espíritos são os de arrependimento tardio, e que
esse espírito que se arrepende pode se deixar novamente arrastar ao caminho do mal por outros ainda mais atrasados, ele nos remete ver a pergunta 791. Então vamos lá na pergunta 791 para ver o que é que ela diz. É a pergunta que está na terceira parte, nas leis morais, e a pergunta da lei de progresso, que é a sétima lei. Então, a pergunta 791, Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: a civilização se depurará um dia, fazendo desaparecer os males que tenha produzido? Os espíritos dizem: sim, quando a moral estiver tão desenvolvida quanto a inteligência. O fruto não pode vir antes da flor. Lei de progresso. Sétima lei. No item 4 dessa lei que fala da civilização. Então, a civilização um dia vai estar tão depurada em que os males não vão, né? Os males que atingem a civilização, a nossa sociedade, nós estamos vivendo muito isso agora, né? Produzidos por esta mesma civilização. Um dia isso vai se extinguir, vai se depurar, não vai existir mais. Os espíritos respondem sim, sim. A resposta é sim, vírgula, complementando, ou seja, com certeza. Quando a moral estiver tão desenvolvida quanto a inteligência. Lembra que o Espírito de verdade nos fala que para o pássaro voar tem que estar com as duas asas, da moral e da inteligência, né? Enquanto essas duas asas não estiverem em equilíbrio, a gente vai estar sempre ainda, né, voltando para a nossa pergunta 996. Cadê? Se deixando arrastar. Enquanto isso não estiver em equilíbrio dentro de nós, nós ainda poderemos nos deixar arrastar por espíritos em condição ainda mais atrasada do que a nossa, ou seja, cuja intenção ainda é impedir o progresso de outro espírito. Então, sempre, né? O que é que nós estamos fazendo do nosso processo, do nosso aprendizado? Que nós temos que cuidar de nós, não é do outro. Porque por mais que nós precisemos do outro para crescer, sozinho a gente não vai para lugar nenhum. Mas a decisão, como está na pergunta, lembram? Da 995, a energia para querer, que os espíritos dizem que alguns ainda não dispõem de bastante dessa energia para querer, tem que partir de nós. Então, o que é que nós estamos fazendo para que essa energia do querer fazer diferente no nosso processo, no nosso aprendizado, para que a experiência desse personagem que eu estou utilizando agora a serviço do espírito que eu sou, para que contribua com o meu progresso enquanto espírito, para que eu deixe de ser suscetível a estar sofrendo influências de quem ainda não entendeu o processo e para que eu também não venha, ao desencarnar, ser cooptado por esses companheiros
e ainda querer influenciar aqueles que estão encarnados. Então, são muitas reflexões nessa pergunta, né? A princípio a gente olha e parece assim, hoje vai ser rapidinho, né? Pergunta. Kardec só pergunta que aquele espírito que desencarna, vê, está ali percebendo as suas imperfeições, como é que se explica que eles ainda se viu que não deu certo, que chegou lá e que como viveu a sua história, lhe fez estar nesse estado de sofrimento, percebe isso, como é que persiste e não modifica isso? Os espíritos dizem, é o tempo. Isso vai acontecer. E ainda nos remete à pergunta 791, que é a lei de progresso. Como a nos lembrar que não é dado ao espírito não progredir. O arrependimento ele pode ser tardio, mas certamente ele acontecerá. Agora cabe a nós decidirmos se nós queremos esperar mais para ser feliz, porque esse estado não nos deixa feliz. Então, se a gente quer ser feliz mais rápido, a gente coloca a mão na massa. Se não, achar que não e que vai ficar assim para sempre, vai demorar, mas esse tempo com certeza vai chegar. Ok, meus amores? Vamos ficar hoje aqui, porque nós não temos nenhuma pressa. Rumo aos 6 anos do Livro dos Espíritos, sem problema algum. Abril de 2021, se for o caso, a gente está aqui. Ou nesse modelo, ou de volta na instituição, que isso vai acontecer certamente. Mas nós não estamos com pressa. Então, vamos deixar para a semana que vem a pergunta 997. Então, um beijo. Anilda, Gilmara, Juliana Jujuba, Miriam, Lenildes, Lúcia Lourinha, Maria, Railda, Leila, Neia e a quem mais compartilhar conosco desse estudo, nós que somos o grupo de estudo das obras básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. Amo vocês. Muita, 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 muita saudade. E hoje nós vamos encerrar o nosso estudo de uma forma diferente. A nossa prece vai ser feita, nós vamos juntos ouvir e ver esse videozinho de Tim e Vanessa. São irmãos, são espíritas e é lindo demais. Prestem atenção à letra dessa música. Eu vou colocar no nosso grupo a letra para quando a gente tiver, para depois a gente poder, depois que a gente assistir o vídeo, que nós vamos juntos, né? Exatamente às 19 horas, quando a gente estiver assistindo todos juntos o nosso estudo aqui. Quando acabar, a gente olhar a letra da música. Mas é linda. Tim e Vanessa. Acho que vocês vão gostar. Um beijo no coração de todos. Amo vocês.
encontrasse a luz, depois de andar e andar procurando o caminho, como alguém que enfim já pudesse ouvir respostas que trazem consolo e sentido ao destino. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Como alguém que já quer seguir os passos do mestre com fé e razão conscientes, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim, nesse vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Como alguém que já quer seguir os passos do mestre com fé e razão conscientes, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim, nesse vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim, nesse vai e vem. Sei que